façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. É que eu tenho umas pirâmides. O Olavo diz que são 3 esquemas de poder. Isso. 3 esquemas. Por que a Rússia aceitou que os Estados Unidos enviou alguém pra Lua, quando é óbvio que não enviaram ninguém pra Lua? Ah, tu não acredita na Lua? Peraí, vocês continuam o negócio, eu vou pegar uma água, já volto. Mas é óbvio que não enviaram seres humanos pra Lua. O ser humano nunca pisou na Lua. Agora, eu parei 2 segundos. Eu parei 2 segundos pra ver a mensagem aqui no celular. E aí a gente entrou nessa discussão. É essa daí? Você acredita que o homem foi pra Lua? Cara, eu acredito que sim. Por quê? Porque não existe nenhum indício de conspiração nesse sentido. Tem certeza sobre essa afirmação? Várias certezas. Não, mas é absurda essa afirmação. Não existe nenhum indício. Fidedigno, não. Confiável. Você já estudou sobre isso? Eu sou meio nerd, que nem o Paulo Figueiredo. Eu fui atrás, inclusive, sobre a Lua? Mas, e aí, então você não pode falar que não existe nenhuma... Não, indícios bons não. É o da bandeira, que já foi testado, que mostra que na gravidade zero a bandeira fica daquele jeito mesmo. Ah, quem que mostra? Quem que testou? Cara, tem astrofísicos e físicos que fizeram esses testes, inclusive em condições muito próximas. Sim, todo mundo dá na folha de pagamento da NASA, que mentiu, né? Óbvio que eles não vão falar realmente mentimos. Já mudou o assunto da Lua? Não, a gente fica... Esse é too much da Lua pra vocês? Não, eu acho divertido, mas eu gosto, assim... É que vocês acham que o homem foi à Lua. Vocês acreditam nessa mentira aí. Por que mentira, cara? Porque, cara... O homem não foi a Marte também, não? Com as sondas e tudo? Cara, eu não sei. A sonda é uma coisa, eu tô falando de homem pisando na Lua. Mas por que não pisou? Porque na época que eles pisaram na Lua, os caras, o celular, tipo, o computador, pra você fazer cálculos que você ia precisar pra pousar na Lua e controlar os foguetes e garantir que os astronautas voltassem, eram cálculos imensos. Mas a mesma coisa, mas posso falar? Um puta computador. É que nem o cara atravessar o Oceano Atlântico com uma caravela. Sabe o tamanho de uma caravela? Como é que era uma caravela? Na época de Colombo, uma coisa é a atmosfera, tá? Outra coisa é ir pra Lua, passar pelo Kuiper Belt, que é o raio de radiação sinistra que tem. Não, Kuiper Belt não. Esqueci o nome, tem um Kuiper nome. Belt vamos lá, você tem os cometas, né, que acho que você tá falando desses, isso daí não tá. Não, tem um nome de radiação, tem uma zona de radiação. Eu tenho uma curiosidade, você acha que a gente tem capacidade de orbitar a Lua, que os próprios russos orbitaram a Terra, orbitaram um monte de coisa, não chegaram a pousar na Lua. Mas tinha o único país no mundo que pousou na Lua foram os Estados Unidos, há 40, não sei quantos anos atrás. Depois que eles pousaram, eles nunca mais pousaram. E até hoje em dia, se a NASA quisesse fazer uma missão para pousar na Lua, não consegue. Mas o Elon Musk explica por quê. Eles sempre explicam, cara. Não, mas você acha que o Elon Musk também é parte dessa conspiração? Com certeza. Tá. Entendi. Então... Todo mundo que ganha budget na bilhões da NASA faz parte de alguma coisa, tá ligado? Mas e os russos? O Elon Musk é o cara... Né? Os russos também estão no esquema. Vocês gostam aqui do Elon Musk. Mas o Elon Musk é o cara... Os russos também estão no esquema? Claro que estão. O Elon Musk é o cara que está aprendendo a colocar chips na cabeça. Mas é verdade, é verdade. Isso não é a coisa mais assustadora que alguém poderia fazer? Anti-Deus. Qual seria a prova que você aceitaria de que o homem foi pra Lua? O que seria uma prova? Eu aceitaria uma prova da gente pegar um telescópio, entendeu? Que seja muito potente. Aí a gente mira pra onde pousou. E eu quero ver a porra da bandeira e os detritos e tudo mais que estavam lá. Eu vendo a olho nu através de um microscópio. Se isso acontecer, eu acredito. Mas tem que ser você, não pode ser... Tem que ser eu. Entendi. Não pode ser uma foto. Eu vou te explicar por que eu fiz essa pergunta. Essa pergunta eu usei por uma razão filosófica maior. O fenômeno que o Monarca está descrevendo, ele é muito interessante. Solipsismo, você vai falar? Não sei se o nome é esse. Tá. Eu não sei o que é solipsismo, então você vai ter que me ensinar. O fato é que hoje há um descrédito das instituições tão grande que qualquer coisa que vem delas você rejeita. Isso é impossível você construir uma civilização assim.
Não, mas não tô porque você teria que... Isso é exatamente antibiótico, entendeu? Você só acredita nas suas próprias experiências. É. E você rejeita todo o resto. Então, mas o fenômeno que eu tô dizendo... Você não consegue trabalhar com construções feitas, né? Então, por exemplo, uma coisa é você... Você tem que criar um homem... Você teria que ter É o processo de Descartes. Qual é o nome dele? Você tá sempre construindo a verdade do zero. Você não consegue se apoiar no ombro do gigante. Você tem que construir um cidadão onicompetente, que seria impossível. Exato. Então você não se apoia no ombro do gigante. Só que o que aconteceu? O que eu acho interessante demais, pode parecer bobagem, mas eu acho que o que o Monarca está falando é interessante demais. É interessante. Todo o progresso do século XX foi construído com base na credibilidade das instituições. E as instituições ganharam credibilidade da mesma forma que você ganha crédito, entregando, honrando os compromissos que assumem. Então, se você olhar, o mundo inteiro é repleto de instituições. Então, o judiciário é uma, a imprensa é outra, o CDC é outro, a NASA, a comunidade científica, todo mundo foi construído com base na entrega. E aí as pessoas olhavam, as universidades, todas essas instituições construíram uma sociedade de confiança, onde você não precisava saber tudo, porque você contava com os especialistas em cada área, e esses especialistas, você tinha confiança neles. Só que a esquerda foi ocupando esses espaços com propósitos ideológicos. Então, todas as instituições passaram a atender os interesses dos seus mestres ideológicos. E com isso, uma vez que você percebe que essas instituições estão mentindo para você, você vai perdendo a confiança nelas. Isso não funciona muito bem para a imprensa. A imprensa é ótimo para isso. A Globo, antigamente todo mundo confiava no Jornal Nacional. Por quê? O Jornal Nacional, a Globo já foi... Sempre houve viés no jornalismo. Meu livro é sobre isso. Sempre houve viés no jornalismo. Mas existe uma diferença. Hoje a gente não está mais na época do viés, a gente está na época da propaganda ideológica. Durante anos, tá aqui o pai do Marco, todo mundo sentava para assistir o Jornal Nacional, 8h30 da noite. Que os fatos seriam passados. Era melhor, era aqui inspirado no CBS Evening News dos Estados Unidos. No Walter Cronkite, que era o grande âncora aqui dos Estados Unidos. Então, em todas as pesquisas de opinião, Walter Cronkite era considerado o homem mais confiável da América. O âncora era o Cid Moreira da gente. Então, todo mundo confiava. Só que quando você começa a perceber que esses caras estão mentindo, que o CDC é mentiroso pra cacete, até onde que os vai especialistas... Mentira, né? Você começa a falar assim... Até onde vai? Até onde vai? Será que não chega na Lua? No seu caso, chega até na Lua. Eu acho que chega. Então, é compreensível. Eu acho compreensível. Sim. Na história da vacina, eu sempre acho que a vacina é uma discussão que as pessoas criaram um modelo de ou para um lado ou para o outro. Ou ela é o chip do Bill Gates, ou ela era a salvação da humanidade. Né? Eu não acho que é nenhuma das duas coisas. Eu acho que é o chip do Eu sei. Mas o ponto nessa história é o seguinte. Um grupo imenso de pessoas hoje já está na seguinte postura: se a Globo defende, eu sou contra. Se a CNN defende, eu sou contra. Se o Joe Biden defender, automaticamente eu sou contra. E as pessoas esquecem que até o relógio parado acerta 2 vezes por dia. Você não pode ter esse pensamento assim de se ele fala uma coisa, eu tenho que ser contra. É burro isso. Então, se a NASA fala que o homem foi para a Lua, não foi. Qual é a prova de que o homem foi para a Lua? O fato de que a NASA diz que foi. Não, mas peraí. Eu só acredito vendo. Se eu, como Tomé, enfiar o dedo na chaga de Jesus. Entendeu? No da Lua, é porque não deveria ser difícil pegar um telescópio que enxerga, entendeu? Então, mas eu estou fora da minha zona de Não, mas o Hubble já tirou foto, inclusive, dos locais de pouso. Tem um monte de foto, só que ele acha que o Hubble é como se o Alexandre de Moraes tivesse emitido um parecer. Entendeu? Você não pode usar a evidência da NASA pra provar que ele acha que a NASA é autora. Eu acho que a NASA criou por causa da Guerra Fria.
Tá bom. Não, mas, cara, mas tudo isso bem. é um problema que as sociedades vão ter que As resolver. sociedades vão ter que resolver. Elas vão ter que Eu acho encontrar. estranho a gente nunca mais ter voltado na Lua depois de 70 anos. Mas qual é o interesse Não, porque econômico? eu acho que o conhecimento. Isso eu acho interessante, que o conhecimento é perecível. Só funciona à base de conhecimento. O interesse Cara, econômico. não Tem é só monte de isso, não. minério, na Lua, pô. Você Um monte sabia- de coisa que poderia ser Você sabia feita. que até o Existe Elon uma Musk- missão da NASA para ficar perenemente na Lua. Permanentemente, Sim, né? permanentemente. Sim, sim. Eles querem voltar pra Lua. Não, Eles não, querem você voltar. sabe que até o Elon Musk. Você acabou de falar voltar. Hã? Você acabou de falar voltar. Eles falam voltar, né? Ah, tá. Eles querem voltar. Ah, Eles tá. não querem a primeira vez. Do falha. Tá bom. Você sabe que os Estados Unidos hoje não conseguem mais reproduzir a tecnologia do ônibus espacial também? Você acredita que houve ônibus espacial, não? Não, pode ter sido. Paulão, para pensar. Um cara de 24 anos consegue Tem mais esculpir tecnologia. a Pietá hoje? Isso Não, olha que louco isso. Não, mas catedral. Esquece ciência. É, catedral. Um garoto de 24 anos hoje, do mármore, de um bloco de mármore, consegue esculpir a Pietá hoje no mundo, Não em qualquer consegue. lugar. deve ter um Não alguém. consegue. Deve ter um gênio Não aí que a existe gente não mais. conhece. Não consegue. Acabou. Não consegue, cara. Foi Porque não embora. tem mais. Acabou. Porque a Não industrialização existe mais. acabou. O incentivo. A mesma coisa, você Os pensa. mecenas. Olha a e o catedral, culto, cara. Isso acabou. Você pega a Não Sagrada tem Família. Um artista de mármore pica jovem. Não tem que ter. A Pietá não faz. Vocês não Pietá não conhecem. faz. Não faz. Não Pietá não faz. faz. Uma obra-prima Pietá já não na faz. Sagrada não Família. Qual foi a última agora. catedral que foi feita no mundo? Um padrão gótico. gótico. Não, realmente a Não gente tem, perdeu cara. Cara, aquele tecnologia é perecível. O mundo passou por isso. Quando caiu o Império Romano, na Idade Média, depois que por todos os. O que Mas a aconteceu nossa foi que nós tecnologia perdemos. não piorou desde aquela época. Não, ela, Mas esse ela ponto piora que o Paulo tá para fazendo. aquilo. É, para aquilo foi. Para aquilo foi. Eu não sou argumento, eu não quero entrar na discussão do homem na lua. Eu só quis trazer essa discussão. Mas ela é interessante quando você fala sobre cultivar Conhecimento, determinadas habilidades. Quando você para, é muito louco isso. Você sabe que tem muita gente que diz que Isso aí você eu continuo. precisa ter a população caçando justamente para não perder a habilidade de caçar? Porque se a gente esquecer como é que se caça, se a gente se ferrar num apocalipse zumbi. Você já caçou ou não? Não, só pesquei no máximo que Eu sou não louco caço. pra caçar, Eu não eu sou caço. louco pra Não, aprender eu a tenho caçar. pena de bichinho pra caralho. Não,